Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o problema de transporte. Nós vamos nos dedicar a esse tema que é tão importante para pesquisa operacional, tomada de decisão e modelagem de otimização relacionados a problemas de transporte. Hoje, nesse vídeo específico, nós vamos trabalhar com a parte teórica inicial, uma breve introdução a respeito do tema, apresentar aí os aspectos mais importantes desse problema, e em outros vídeos nós vamos trabalhar aí com a modelagem e resolvendo alguns exercícios e mostrando soluções para o problema. Bem, o que é o problema do transporte? O problema do transporte é uma classe especial de problema de programação linear. Ele trabalha com o envio de mercadorias de origens, que podem ser, por exemplo, fábricas, para destinos, que, por exemplo, podem ser depósitos. Então, é um problema que trata dessa trajetória que é feita de uma mercadoria, um produto qualquer, que precisa ser enviada de um lugar para outro. O objetivo, então, é determinar a programação de expedição ou transporte que vá minimizar o custo total desse transporte e, ao mesmo tempo, obedeça duas restrições muito importantes que nós vamos explorar melhor daqui a pouco, que são as restrições de fornecimento ou oferta e as restrições de demanda. Ou seja, cada local tem um limite de envio e cada origem tem um limite de envio e cada destino tem um limite de demanda. Então, precisa-se obedecer a essas restrições. Então, ele pode ser representado, esse problema ele pode ser representado por esse gráfico que nós estamos vendo aqui, por esse desenho que nós estamos vendo aqui. Então, de um lado, nós vamos ter as origens, que vão de A1 até AM, e associados a essas origens, nós temos os destinos, que são representados pelas variáveis B1 até a variável Bn. Então, aqui são as origens, ok? E aqui são os destinos. Nós temos aqui a informação M origens e N destinos. Cada um representado por um nó, né? Os nós, então, são... Imagine que são essas... Imagine não, são essas bolinhas que estão aqui no gráfico, ok? Esses são os nós, são as origens e os destinos. Os arcos representam as rotas que fazem a ligação entre as origens e os destinos, ou seja, os arcos, né, pegando aqui somente a origem 1, o arco é esse caminho aqui entre a origem 1 e o destino 1. Outro arco aqui entre a origem 1 e o destino 2, e assim sucessivamente, né? Aqui é o arco que leva da origem 1 até o destino N, e cada um dos nós vão ter arcos que vão levar para vários destinos. E associados a esses arcos, nós temos o custo do transporte por unidade, né? A variável CJ, ela vai associar a cada um desses arcos um custo. Ora, se nós temos aqui, por exemplo, uma fábrica e aqui, por exemplo, um depósito, um centro de distribuição, uma loja, por exemplo, a trajetória que é feita entre essa fábrica e esse centro de distribuição possui um custo associado, um custo que vai sintetizar todos os custos, como, por exemplo, o custo de a manutenção do veículo, custo de mão de obra, custo de combustível, enfim, né? Todos os custos associados. E a gente sabe que, por exemplo, quanto mais longe o destino for, provavelmente maior será o custo de transporte associado. Essa variável aqui, CJ, então ela vai tentar representar, né, sintetizar o custo de envio da mercadoria do destino N até, do destino M até, da origem M, pessoal, até o destino N, ok? São muitas letras e a gente acaba às vezes se confundindo.
E a variável x e j representa, então, a quantidade que é enviada, a quantidade de mercadoria que é enviada, que é uma informação muito importante e a gente vai descobrir já já o porquê. Então, o arco IJ, ele liga a origem I até o destino J, ok? Esse arco vai ligar essas origens e destinos. E vai nos dar as informações que nós já exploramos aqui, que é a informação de custo de transporte e a informação de quantidade enviada. Ok? Então, o problema de transporte básico é aquele em que queremos determinar, dentre as diversas maneiras de distribuição de um produto, a que resultará em menor custo de transporte entre as fábricas e os centros de distribuição. A gente está usando aqui a imagem de fábricas e centros de distribuição para facilitar e tornar mais didático o exemplo que nós estamos trazendo. Mas a gente pode associar aqui diversos outros agentes, ok? Mas nós vamos priorizar fábricas e centros de distribuição em diversos outros momentos para tornar o nosso exemplo mais didático. Então, a formulação matemática desse modelo se dá através dessa formulação aqui de minimização, né? Onde a ideia é você minimizar os somatórios entre os custos e as quantidades que são transportadas. Então, verifique que o primeiro somatório, né, ele vai tratar do somatório relacionado às origens e o segundo, né, relacionado ao destino. Então, a variável CJ é o custo, nós já explicamos isso. É o custo de unidade de transporte da fábrica I para o destino J. Esses custos são constantes, ok? M será o número de fábricas, origens, e N será o número de destinos. N será o número de destinos. Ou, né, centro de consumidores, né? Por isso que vai ser associado à demanda. E X e J é a quantidade dos itens, né? A quantidade daquele produto, daquela mercadoria que vai ser transportada. E ela é o que a gente chama de variável de decisão, ou seja, é com ela que nós vamos decidir, né? É ela que nós vamos verificar o resultado para tentar encontrar uma solução ótima para o problema, ok? As restrições desse problema são muito importantes. As restrições são importantes e elas podem ser resumidas em duas. As fábricas não podem produzir mais do que suas capacidades instaladas. Óbvio, as fábricas têm um limite na produção daquele produto. Ela não pode enviar mais do que aquilo que ela tem capacidade de fazer. E os centros consumidores não desejam receber volumes maiores do que as suas próprias demandas. Então, essas duas restrições elas podem ser sintetizadas nessa imagem aqui que eu coloquei, né? E a gente chama, né, de restrição de oferta e restrição de demanda ou procura. E ela diz que a somatório da variável x e j para AI deve ser igual a AI, e a variável, né, a somatório da variável x e j deve ser igual a bj. Nessa primeira, para todo I igual a 1, 2 até M, e na segunda, para J de 1 até m. E também nós temos aqui a restrição de que a variável de decisão ela não pode ser negativa, ela deve ser igual ou maior que zero. Pessoal, o que significa essa variável, essas duas primeiras restrições? Elas nos informam que não podem ser elas nos informam exatamente esses enunciados aqui em cima. Essa primeira restrição de oferta, ela limita o meu envio ao somatório, né, ao somatório da minha oferta para aquela unidade. E a segunda variável, né, a segunda restrição, perdão, ela limita a demanda àquilo que é desejado pelos destinos. Então, na primeira, eu impeço que a fábrica envie, né? Ele freia isso, ele impede que a fábrica envie, né? Ou decida enviar uma quantidade, maior do que aquilo que a sua capacidade pode
me dar, né? Pode oferecer. E a segunda restrição, ela impede, ela freia para que os destinos não recebam quantidades maiores do que as fábricas desejam, ok? As fábricas não, perdão. Os destinos desejam, né? As cidades ou centros de distribuição desejam. Ok, espero que esteja ficando claro. Com o exemplo, nós vamos poder mostrar isso de forma mais didática. E eu trouxe aqui exatamente na próxima, na apresentação, um exemplo de como é que a gente pode trabalhar com essa variável de decisão. Então, veja só. Deixa eu colocar meu pincel de azul para a gente poder exemplificar melhor. Certa empresa possui dois armazéns. O armazém A1 e o armazém A2, onde dispõe, né, o A1 de 100 unidades de determinado produto e o A2 de 50 unidades de determinado produto, respectivamente. O que abastece três mercados. O mercado 1, o M2 e o M3, que por sua vez consomem 80, 30 e 40 unidades. Então, para tornar, né, a nossa situação aqui mais didática, né, a nossa visualização do problema mais didático, nós podemos colocar, por exemplo, o 100 aqui do lado, tá? Perdão, deixa eu apagar aqui. O 100 aqui do lado para ficar mais claro. E o 50 embaixo. E o 50 aqui embaixo. E aqui, nas colunas associadas aos mercados, os valores que cada um deles demanda: 80, 30 e 40. Ok? Vou separar aqui para poder utilizar melhor o espaço aqui embaixo. Então, esses valores se associam, né, às restrições, aos limites de oferta e demanda. Ok? Coloquei esses valores ao lado só para facilitar a nossa visualização. Então, a ideia, né, primeiro nós construirmos a nossa função objetivo. Né? Vamos construir primeiro a nossa função objetivo. E a gente sabe que ela diz respeito à minimização. Nós queremos minimizar, né, Z. Como é que nós podemos construir, então, esse modelo? Bem, nós temos que associar, esse né, vamos colocar aqui no nosso slide aqui que a gente trabalhou com o modelo matemático. Então, lembre-se, esse modelo, ele sempre vai associar quem? Ele vai associar o custo com a variável de decisão. Ele vai associar custo com variável de decisão. E quais são as variáveis de decisão aqui do nosso problema? Bem, vamos colocar aqui na nossa matriz só para fim didático. Né? Aqui eu vou ter, por exemplo, né? Aqui eu vou ter uma variável de decisão x1, ok? Aqui eu vou ter x1, 2, e aqui eu vou ter x1, 3. Ok? x1 é a variável que leva da origem 1 ao destino 1, x1, 2 leva da origem 1 ao destino 2, e a variável x1, 3 ela vai determinar a quantidade da variável do destino 1 para a origem 3. E assim sucessivamente, né? Aqui nós vamos ter x21, x22 e x23. Ok? Tá claro? Não tem dificuldade. Então, a gente quer minimizar, né, esse tipo de situação, esse tipo de problema, e aí nós vamos associar os custos a cada uma delas e, como é um somatório, ok? Nós temos aqui um somatório, vou apagar porque não é interessante, a gente já colocou isso no próximo slide. Como é um somatório, eu vou agora fazer exatamente a soma desses produtos. Então, como é que eu vou fazer? Simples. Vou associar os custos às variáveis de decisões e somar. Então, vai ficar 5x11 mais 3 vezes x12 mais 2 vezes x13. E continua, ok? A matriz não terminou. Vou colocar aqui embaixo, tá? Porque já não tem mais espaço aqui em cima. 4 vezes x21 mais
2 vezes x, 2 mais 1 vezes x, 3. Tranquilo, tá calmo, tá dando para entender, não é mesmo? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Então vamos continuar. Essa é a nossa função objetivo, não tem mais variáveis para inserir, tá? A função objetivo está concluída. Agora, nós temos que ter somente cuidado, porque nós precisamos obedecer aí às restrições de oferta e procura. E por quê? E como nós vamos, então, estabelecer essas restrições? Bem, vamos colocar aqui, né, ST, subject to, né, restrito, sujeito às restrições. E nós vamos começar com as nossas restrições de oferta, ok? Vamos trabalhar primeiro com as restrições de oferta. E as restrições de oferta, pessoal, não são difíceis. Na verdade, nenhuma delas são difíceis, né? Como é que a gente vai trabalhar com essas restrições de oferta? Bem, lembra-se que eu coloquei aqui, né, os valores nas linhas, né, criando uma nova coluna? É exatamente para facilitar a sua visualização na hora de escrever as restrições. Então, você vai colocar a restrição da seguinte forma, né? A restrição de oferta, ela me diz que essas variáveis somadas não podem ultrapassar a capacidade de oferta. Então, x1 mais x, eu estou somando, né, nesse sentido aqui, tá? Eu estou fazendo a soma das variáveis nesse sentido. x1 mais x12 mais x13 não podem ser diferentes de 100. Então, x, continuando, né, x21, perdão, x21 não, é x12. Tá? Só corrigir aqui. Pronto. X12 mais x13 deve ser igual a quanto? 100. Ok? Essa é a minha primeira restrição de oferta. E a segunda vai ser x21 mais x22 mais x23 igual a 50. Ok, pessoal? Tá claro? Creio que não esteja tendo dificuldades em relação a isso. Então, essas são as minhas restrições de oferta. E agora, eu vou trabalhar com as minhas restrições de demanda. Restrições de demanda. E elas também são bem simples. Você nota que eu trabalhei aqui com a minha... fazendo as restrições nesse sentido aqui da tabela. Como é que eu vou fazer agora para escrever as restrições de demanda? Simplesmente agora eu vou trabalhar nesse fluxo aqui, associando os somatórios aos valores das demandas, beleza? Então vamos simplificar isso através da demanda do mercado 1. Mercado 1 demanda que o somatório x1 mais, eu estou pegando essa variável aqui novamente, tá? Mais x21 eles devem ser igual a quanto? 80. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Dificuldade? Não, não tem. E assim eu vou fazendo para as outras variáveis. Olha, agora eu estou no mercado M2 aqui, ó. x12 mais x12 não, pessoal. x12 mesmo, desculpa. Eu achei que tivesse lido errado. Mais x22 é igual a 30. Igual a 30. E por fim, né, a última da demanda é x13 mais x23 deve ser igual a 40. Assim eu finalizo as minhas restrições de demanda. Estão aqui, ó. Ok? As restrições de demanda. E a última restrição do problema é que x e j deve ser maior ou igual a 0. Ok? Essa é a minha última restrição do modelo, a restrição da não negatividade. Tranquilo? Bem, em outros vídeos nós vamos exemplificar isso, mostrando como a gente pode resolver esse mesmo problema num modelo, no Excel ou então em algum outro tipo de solver, né? A gente pode usar o Lingo ou então alguns softwares online de otimização. Mas nós vamos gravar vídeos, né, mostrando isso para vocês.
Bem, para finalizar aqui essa nossa aula, é importante deixar claro que o problema de transporte possui algumas propriedades que são bem interessantes, né? Primeiro, é que ele sempre vai ter uma solução ótima, né? Solução finita. Segundo, é que qualquer solução admissível do problema tem no máximo quantas variáveis positivas? N, perdão, N mais N menos 1. Né? Sempre vai possuir esse número de, no máximo, esse número de variáveis positivas. E a última propriedade interessante é que se A e J e B e J com, né, o I associado a esses valores e o J a esses valores são inteiros, então todas as soluções, né, qualquer solução básica do problema, necessariamente também vai ter valores inteiros. Isso, claro, se o A e J e o B e J forem inteiros, ok? Então, seus resultados, suas soluções básicas serão inteiras também. Ok? Bem, pessoal, aqui foi um vídeo introdutório para a gente trabalhar aqui com esse problema. Espero que tenha ficado claro e que você possa ter compreendido. Ok? Vamos gravar outros vídeos exemplificando melhor esse tipo de problema com com métodos de resoluções e algoritmos que tentam definir aí as soluções ótimas. Até o próximo vídeo e muito obrigado.